dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença do senhor prefeito, a presença do vice-prefeito, do procurador do município, do senhor Alexandre, os vereadores, ex-vereadores, o Alfonso, ex-prefeito, o Sérgio Pereira, o Beijo, representando aqui o deputado Roberto Santiago, os demais presentes aqui. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, gente, a finalidade dessa reunião preliminar de hoje, vocês todos já são sabedores do decreto do governador do Estado de São Paulo, decretando uma área de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial, para a finalidade de construir um presídio feminino aqui em Bom Jesus. E pela terceira vez isso ocorre. A gente já vem sofrendo com esse problemão que passou aqui para a nossa cidade, já coisa de 5, 6 anos. Muitos aqui já lutaram muito para que isso não ocorresse, né? Desde o primeiro decreto, uma área aqui junto ao Alves Douro, depois um segundo decreto junto aqui praticamente a divisa entre Bom Jesus e Atibaia. Enfim, muitos dos senhores aqui lutaram, né? E agora, qual foi a nossa surpresa? Vem o terceiro decreto do governador. E justamente numa área que é o que resta para o município para uma futura área residencial. Haja vista que nossa cidade, no longo dos anos, vem sofrendo uma falta de planejamento. Nós atingimos hoje 20 mil habitantes, já passou um pouco de 20 mil, e a nossa cidade não tem sequer um plano diretor, não tem um planejamento para seu desenvolvimento. E isso vem causando um grande transtorno para a cidade. Haja vista toda essa área urbana que margeia a rodovia Dom Pedro, ela praticamente nesses próximos 20 anos ela estará toda ocupada. Certo? E nós não temos uma regra aqui no município bem definida, porque aqui se constrói indústria em todo e qualquer lugar. Indústria junto com residência, enfim, é uma coisa desordenada de a tal ponto que... Então nós não podemos aceitar de maneira nenhuma mais esse empreendimento que o governo deseja fazer aqui na nossa cidade, até porque, os senhores também são sabedores disso, de uma boa área do município já foi desapropriada para o parque. Então o município tem hoje 108 quilômetros quadrados de território, praticamente sobrou aí 50 quilômetros quadrados de território. A única área que o município dispõe para futuras áreas residenciais foi aonde exatamente que o governo baixou esse decreto. Então, gente, eu acho que a nossa intenção é de unir todas as forças vivas aqui do município, certo? No sentido de que possamos mais uma vez combater essa decisão do governo. E algumas medidas já estão sendo tomadas. A Câmara Municipal imediatamente já tomou as providências que competem a ela, certo? Tivemos na semana passada uma visita junto à Assembleia Legislativa, onde nós elaboramos aqui um documento, certo? Expondo as razões pela qual o município não comporta e não suporta e não aceita esse tipo de empreendimento aqui, e levamos para todos os líderes na Assembleia.
todos os vereadores estiveram presentes, também esteve presente o Zé Reinaldo, enfim, fizemos assim uma coisa rápida, mas uma coisa eu acho que foi objetivo, pelo menos a gente conseguiu sensibilizar os deputados da nossa situação que nós encontramos. E diante disso, o que ocorreu? Sempre vem sugestões da comunidade, no sentido também de querer abraçar essa ideia, de querer também ajudar e também defender o município no qual o cidadão vive e reside. Então, o que se foi pensado? Foi pensado em fazer uma mobilização de toda a nossa comunidade, unindo todas as forças aqui do município, a Câmara Municipal, o prefeito, junto com a prefeitura, os partidos políticos, enfim, todos nós unidos, acho que nós temos muito mais força. Então a ideia, começou a amadurecer essa ideia da gente fazer uma reunião preliminar para discutir junto com vocês qual seria o melhor caminho a se tomar junto à comunidade, para chamar a comunidade a participar junto. Então surgiu a ideia, o Rodrigo, o Big, tomou a iniciativa também de manter um contato aí, acho que com o deputado federal Roberto Santiago, com a finalidade de buscar junto a ele um mínimo de estrutura para que nós possamos se organizar e fazer um ato público ou uma passeata, enfim, para chamar a atenção das autoridades, né? Para que a gente tenha mais força para tentar resolver esse problema. Então a finalidade dessa reunião seria isso. E deixo aqui a palavra, agora passo a palavra ao prefeito também para fazer as suas considerações e também ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham, o que seria viável a gente fazer nesse momento para que a gente consiga ter sucesso nessa nova empreitada. Bom dia, pessoal. Eu não vou nem falar do porquê a gente não deve, tudo porque a história antiga aí, o Paulo já passou para todo mundo do que já foi feito desde 2008, essa briga aí contra a presídio. Para deixar claro para vocês que na realidade essa briga é a briga de todo mundo, né? É a briga nossa, tá? Não é só do prefeito, nem só dos vereadores. A gente tem que estar junto, prefeitura, legislativa, os vereadores e a população. E até me surpreende, um caso tão sério, a pouca quantidade de gente, do povo aqui para acompanhar essa conversa. Porque nós temos ideias, nós temos a parte jurídica, mas se vocês olharem bem, nós temos aqui os representantes do deputado, o pessoal da prefeitura, os vereadores, e a quantidade muito pequena de gente interessada no assunto, a não ser mais o pessoal que tem a área próxima, né? No caso do Nava, o pessoal que tem a área próxima, propriedade perto de onde vai ser desafetado. Então isso não é muito bom. Foi proposital. A reunião foi marcada só com os líderes e forças vivas da cidade, não foi convocada a população. Não chegou a convocar. Não, a conversa aqui é para fazer uma manifestação dia 27. Então aqui é só as forças vivas, as pessoas que realmente têm influência e tem uma certa visão que... Mas tem muita gente sabendo, que mesmo foi convidado aqui, tem muita gente da população que está sabendo, tá? Então, está sabendo por de boca, mas oficiado pelas autoridades. Então por isso que a população não veio. Tá bom. Mas a gente vai ter a nossa parte, a nossa briga prefeitura. Hoje nós já estive conversando com alguns deputados, nós estivemos já conversando com outros advogados também,
para que a gente entre com a liminar, que a gente entre com algum documento, com alguma ação de caixa para impedir. E vamos estar brigando na justiça. É claro que a manifestação, ela tem que ocorrer, porque todo tipo de mobilização ela é válida nessa hora, né? Fazer barulho, tem que entrar na justiça, nós temos que fazer tudo. Então é só deixar claro para vocês que nós estamos solidários e a briga vai ser de todo mundo mesmo. Queria passar para o doutor Alexandre, para falar um pouco, porque ele já está com umas ideias aí. Então, como hoje é um bate-papo, eu acredito que não é só para falar de movimento dia 27, tá certo? Nós temos que ser concreto. Não adianta só a gente colocar a camiseta, presídio não, ou boné presídio não, porque a coisa vai, no meu ponto de vista, vai resolver lá em cima, né? Principalmente com as autoridades, com o secretário. Eu tive com o Sérgio ano passado, com o Beto, conversando com o secretário de Assuntos Penitenciários, Lorival. Nós sentimos que eles não querem mudar de perdões, tá? Essa foi o que nós sentimos na época que a luta não vai ser fácil, tá? 2 vezes conseguimos impedir em 2 lugares, tá? Esse terceiro lugar, a briga vai ser a mesma, tá? E eu acredito que nós vamos mais uma vez conseguir impedimento disso. Mas, pelo que foi conversado e pelo que nós sentimos lá, e o Sérgio sabe disso, tá? Eles praticamente me obrigaram a indicar uma área para eles, e eu acabei indicando uma área sim, mas eu indiquei uma área na divisa de Perdões com Bragança, com Mariporã, tá? Uma área de um pasto, uma área grande lá. Bom, pelo menos não vai interferir no nosso dia a dia, tá? Eu tinha que indicar, porque senão ele ia vir para cá e escolher qualquer área. Essa indicação foi feita, é uma área que está dentro do Parque Estadual. E no nosso entender, se o município não ficar de fora, né, indicar uma área, Secretaria de Meio Ambiente com Secretaria de Assuntos Penitenciários, eles têm que se entender, tudo é parte do Estado, né? E se tivesse mesmo que sem perdões, que fosse uma área completamente afastada, que não atrapalhasse. Tem alguns casos de cidades que foram feitos e não teve jeito de sair também. E o prefeito colocou, falou, tá bom, não tem jeito, então vai naquela área ali, longe, 10, 12 quilômetros da cidade, completamente afastado. Tá? Então o município acabou dando a sua contribuição, mas de maneira que não atrapalhou o desenvolvimento e o dia a dia da população. Tá? Então foi indicada a área, eles ficaram de avaliar a área e me procuraram. O pessoal da CPOS ficou de me procurar e falou, olha, nós vamos avaliar a área, mas antes de qualquer coisa a gente procura você. Eu liguei o ano passado algumas vezes, não fomos em perdões e tal, e de repente aparece o decreto. Então eu acho que não foi assim, correto da parte deles. Eles não gostaram do que foi indicado e vieram aqui aleatoriamente, escolheram mais uma vez uma área nobre, né? Porque eles só escolhem a área nobre em perdões para construir presídio. Tá? A gente entende do potencial, e todo mundo sabe do potencial de crescimento da cidade, e nós vamos lutar para que a gente defenda a continuidade desse crescimento de maneira correta. Ô doutor, você pode dar uma palavrinha aí, mais ou menos, que a gente está planejando? Eu tenho mais 2 reuniões marcadas, tá, com o secretário, e estou tentando uma agenda com o governador, para a gente tentar falar direto com o governador, porque normalmente a gente não consegue chegar nele, né? A gente barra no secretário Lorival Gomes, normalmente fica por lá. Nós vamos tentar sensibilizar pessoalmente o governador. Bom dia, só. Desculpa, até quebrando um pouquinho o protocolo, quer passar a palavra ao doutor Alexandre. Eu gostaria também, antes do doutor Alexandre usar a palavra, passar para o doutor Marcelo e dizer aos senhores e qual foi o primeiro ato da Câmara Municipal. Eu acredito que seja uma coisa muito importante. Isso não será suficiente para que a gente pare a construção do presídio, mas eu acho que a Câmara agiu rapidamente e nós criamos um mecanismo aqui na Câmara Municipal, através de uma lei, e eu acho que
numa futura batalha judicial, eu acho que isso vai ser de fundamental importância. Então, eu vou passar aqui para o doutor Marcelo, e logo em seguida o doutor Alexandre usa a palavra. Bom dia a todos. Antes de mais nada, meu nome é Marcelo, para quem não me conhece. Nós já estivemos já nessa luta aí 2 vezes. A primeira delas, o presídio ia ser construído de frente à minha propriedade, aqui em Bom Jesus dos Perdões. Nós ingressamos com ações judiciais e, com êxito de colaboração com o Sérgio, com o José Vicente, com o Paulo, a gente conseguiu tirar de lá o presídio. Pelo menos o Estado desistiu daquela iniciativa naquele local. Depois de muita discussão, o Estado escolheu uma nova área, ali no bairro Laranja Azeda, onde a empresa Balaga, do Hélio Beltrano. Também ingressamos com uma ação judicial, estivemos diversas vezes lá com a juíza lá de Nazaré Paulista, também manifestou posição contrária à instalação do presídio aqui em Bom Jesus dos Perdões. E de lá também o Estado desistiu dessa iniciativa. E justamente os pontos contrários à instalação do presídio, tanto na primeira área, como na segunda, como na terceira, persistem. Porque se trata de áreas urbanas, localizadas próximas ao centro da cidade, ao lado dos condomínios. Então o Estado desativou o Carandiru justamente porque estava dentro da cidade. Então não é crível que ele agora vai escolher uma nova área também dentro da cidade. Isso daí gera um impacto de vizinhança muito ruim e afeta toda a estrutura da sociedade e da cidade, dali para frente. E também depois a gente gostaria de dar algumas sugestões também, como enfrentar essa questão. Voltando aqui à Câmara Municipal, diante dessa nova iniciativa do Estado de construir o presídio, foram criados 2 instrumentos normativos, porque é com base neles que as ações serão endereçadas ao Poder Judiciário. O primeiro deles trata-se de uma emenda à lei orgânica municipal, onde discute a instalação de qualquer empreendimento deve passar por audiências públicas na Câmara, para avaliar o impacto de vizinhança, se o impacto é bom ou ruim. Caso o impacto seja ruim, o município ele pode recusar o empreendimento. E se tratar de um empreendimento imprescindível, de interesse público geral, tal como o presídio, dá opção para o município escolher a área. Se vai ser inevitavelmente no nosso município, tudo bem, nós vamos suportar essa carga, mas nós vamos indicar o meio menos oneroso, onde vai afetar menos o município. O outro instrumento normativo, que também de suma importância, foi declarar toda a área do lado direito, né, da rodovia, com as divisas entre Piracaia, Nazaré e Atibaia, toda a área de expansão urbana, justamente porque na área urbana é de competência do município legislar sobre ela, criando também uma faixa de 1 quilômetro, 500 metros de cada lado, declarando toda essa faixa ao longo da rodovia de área estritamente residencial. Então essa daí eu acredito que seja a partir desse ponto que vai criar justamente com a lei orgânica, com esse instrumento normativo que vão desencadear as ações populares e tudo mais. O processo de desapropriação, ele é um processo executivo. Nele não cabe nenhum tipo de recurso dentro. A única coisa que compete é o dono da área discutir valores, os valores da desapropriação. Então o Estado vem e faz um depósito prévio e pede a emissão na posse. Normalmente o juiz ele designa um perito para ver se aquele depósito prévio é condizente com o valor de mercado da área. Se for, ele defere a emissão na posse, o Estado imediatamente, de posse da área, faz a licitação e às vezes já tem até a licitação pronta, já dá início à construção. Então os modos para
paralisar essa iniciativa deve ser feito por meio de meios de impugnações autônomas, mandados de segurança, ações populares, ação civil pública. O município tem competência para abrir uma ação civil pública, legitimado para isso. Eu acho que seria importante que o município ingressasse uma ação civil pública. Quero também salientar que na segunda área, ali no bairro Laranja Azeda, e também queria sugerir ao prefeito, que está aqui presente, e conversando com o Paulo e com os demais vereadores, que vai ser oficiado nesse sentido, documentadamente, nós trabalhamos juntos com o Dr. Nagashi Furukawa, na segunda área. Inicialmente eu ingressei, posteriormente ele ingressou conosco nessa iniciativa. Já tinha ajudado também da primeira vez, de outras formas, mas não judicialmente. O Dr. Nagashi, ele é juiz de direito aposentado e também ele foi secretário da administração penitenciária do governo Covas. Depois, com o falecimento do Covas, subiu o Alckmin, e o Alckmin manteve ele até o final do mandato, que a rigor seria Covas, né? Primeiro mandato. Então, por que isso? Porque o doutor Nagashi, mas ninguém melhor do que ele, conhece os meandros lá na Secretaria da Administração Penitenciária. E nós vamos ter diversas audiências com autoridades, tanto com o secretário, como com o governador, como foi sugerido, estão agendando uma audiência com o Aécio Neves, o candidato a presidente da República, e também membro do PSDB. Então, provavelmente, nessas audiências, vai ter um representante da administração penitenciária. E ele vai usar mil argumentos, falsos ou verdadeiros, para falar: olha, vocês, lá é a melhor área, não vai ter jeito, para tentar nos convencer. Então, nós temos que ter uma pessoa também que tenha conhecimento técnico sobre a questão dos presídios, para poder rebater à altura. Eu não vejo ninguém melhor do que ele para nos acompanhar nessa jornada. Então seria de muito interesse do município, não falei com ele ainda, mas até por isso que nós estamos nos reunindo aqui, porque se eu vou falar com ele depois do município falar: não, nós não queremos o Dr. Nagashi, a gente fica numa situação até constrangedora, né? Então, seria interessante se ele nos acompanhasse nessa jornada. E fica aqui, o município pode constituir advogado, tem verba para isso, e não infringiria nenhuma lei de responsabilidade fiscal ou qualquer outra lei. E acredito que seria um caminho. Ele é uma pessoa, como ex-secretário, conhecida no Brasil inteiro e respeitada. Então, os meios de impugnação autônoma, a gente não deve ficar apenas no único motivo. Por exemplo, uma ação popular sobre o aspecto ambiental, ou uma ação popular sobre o aspecto do impacto de vizinhança, aspecto social. Porque se a ação for julgada improcedente, o Estado já vem com tudo. Então, nós temos que pulverizar com inúmeras ações. E uma das ideias que a gente teve discutindo seria o seguinte: o Estado ele licitou aí 11 presídios para serem construídos de uma só vez. Todas as cidades foram construídas, menos Santos e Bom Jesus dos Perdões. Então, veja bem, foi bem no final do mandato do governador Serra. Então, poxa, aquilo lá soou mal. Como o governador, no final do seu mandato, tem intenção de construir tantos presídios? Para mim, até não estou acusando ninguém, mas é uma suspeita, que aquilo lá foi uma caixa de campanha. Então, deve haver inúmeras irregularidades nos procedimentos licitatórios. E uma das bombas que poderiam ser soltadas era pedir cópia de todas as licitações de todas as unidades prisionais. E então, dar uma verificada nessa documentação, e se encontrar alguma fraude nas licitações, fazer representação no Ministério Público, ingressar com ações civis
ações populares, porque se tiver alguma coisa errada também nesse sentido, é só de você pedir um documento, o Estado vai correr, porque vai falar, opa, aqui, entendeu? Vamos mexer com a pessoa errada. Então as ações, elas deverão ser formuladas, porque abaixo assinado, vestir camiseta é importante para conscientização, mas não segurou o presídio. Então, ficam aqui as minhas palavras, estou aberto aqui a qualquer tipo de dúvida ou pergunta. Obrigado. Bom dia a todos os presentes. O doutor Marcelo, ele vem vivendo essa situação já há muito tempo, ele deu um resumo do que nós temos que fazer. Nós temos também apurado algumas questões, pedido aos secretários que levantem esses dados, com relação para justamente verificar todas as medidas que nós vamos tomar. Mas o município de Perdões, ele já sofreu grandemente com a APA da Pedra Grande, com a APA do Atibainha, com o Parque Florestal e a zona de amortização. O Parque Florestal não impede apenas a construção de sua área, mas ele tem essa zona de amortização que impede a instalação de qualquer outra atividade que venha a ser potencialmente nociva ao meio ambiente. Então isso limita muito e amarra a expansão do município e a instalação de empresas no município. Temos aí as linhas de transmissão, também são intervenções da União e do Estado. Temos o gasoduto, temos a duplicação da rodovia Dom Pedro. Isso, alguns exemplos de intervenções do Estado e da União no município. Então nós verificamos aí que Perdões, que é uma cidade, como o Paulo falou, já pequena, teve uma grande parte da sua área já expropriada, tanto pela União quanto pelo Estado. Então esses são argumentos para que nós viemos a nos opor à instalação de mais esse equipamento estatal, né, no município. Temos também a questão levantada pelo colega, são 3 decretos, revogou-se o primeiro, revogou-se o segundo, agora implementou-se o terceiro, de pedir cópias também do processo do decreto. Esse decreto tem que ser precedido de estudo, tem que ser precedido de uma boa fundamentação. Não pode, o governador chega, não vai ser nessa área aqui, porque tem que ter todo um estudo que embase essa decisão do governador. Não, nós podemos pegar alguma eventual nulidade também, além das licitações que o colega falou, no próprio decreto. Analisar esse decreto, que forma foi feito, por que escolheu essa área? Porque a área, se nós olharmos ela como empreendedores particulares ou públicos, é uma área muito inviável para a instalação do presídio. Não tem trecho de acesso, não tem asfaltamento. Existem vários trechos que tem um estrangulamento, ficaria difícil até passar as viaturas carregando aí as presas, né? E Corpo de Bombeiro em Atibaia para socorrer, teria que entrar pelo trevo de Piracaia, entrar pela cidade até chegar lá. Então é um lugar de difícil acesso. Outra questão, é um lugar que, embora de difícil acesso, ele é de facilitação de fuga, porque nós temos várias estradinhas em que, se houver uma rebelião, se houver uma fuga, as presas ou as pessoas podem fugir para vários locais, por várias estradinhas aí que cortam esse município. Então é uma questão da própria segurança do local. Então são várias questões a serem levantadas por meio das ações que o colega falou, e também por meio de uma ação também de nulidade desse decreto, pedir que seja declarado nulo, aí verificando toda a formalidade desse decreto, nós pretendemos pedir cópias nos próximos dias. Tem a questão da zona ser residencial, parabenizando a Câmara pela iniciativa de mexer na lei orgânica e fazer essa expansão de área urbana, que é fundamental. Nós vemos aí uma intervenção do Estado e quem disciplina a uso e ocupação do solo no município é o município, ele é soberano nisso. Então nós temos aí um outro elemento. Tem a lei que o Executivo mandou também de não instalação de presídios, casas de detenção, etc., no município, inclusive proibindo o prefeito de conceder o alvará. Isso tudo deve entrar bastante dificuldade
para o Estado, porque ele precisa, nessa questão do município, ele vai precisar dos alvarás de licença, de construção, e o município vai já está travado para conceder isso. Então são vários elementos e várias forças que nós podemos somar. Estamos anotando aqui a sugestão do Dr. Nagashi Furukawa, podemos conversar com ele também e fazer uma força conjunta. A cidade não é apenas do executivo, a cidade é de todos os cidadãos e vocês são representantes dos cidadãos e muita propriedade que nós possamos somar forças aí entre o legislativo e o executivo e o seu corpo jurídico, o seu corpo de engenheiros, para que nós possamos alcançar aí meios de impossibilitar a instalação, no primeiro momento, do presídio no município, perdões, e no segundo momento, se não houver realmente forma e tivermos que disciplinar uma área, que seja uma área que cause o menor impacto possível sobre o município. Agradeço a oportunidade. Olha, o Zé Vicente trouxe um mapa aqui, só para os senhores terem uma ideia. Zé Vicente, faz uma explicação aqui a respeito do que sobra para o município. Bom dia a todos. Ano passado, né, prefeito, nós tivemos com o secretário da Administração Penitenciária e, na oportunidade, o Vitório Macedo, prefeito, nós tivemos uma reunião com o Chico Honda, Francisco Honda, que é o gestor das unidades de conservação. Essas unidades foram criadas em 7 municípios do estado de São Paulo. E ele prontamente nos produziu esse mapa, que foi o mapa que foi entregue para o secretário Lorival Gomes, na época, mostrando as diversas etapas que o município sofreu com a criação das unidades de conservação. O município como um todo, depois da criação das unidades e a zona de amortecimento. Estima-se que, ao final, em desapropriação direta, foram 48% do município, da área territorial. Com a zona de amortecimento, talvez sobre 20%, como foi argumentado com o Lorival na época. E isso sensibilizou bastante o secretário para que ele tomasse uma nova iniciativa, que pela terceira vez está tentando novamente implantar esse equipamento no município. Porque, coincidentemente, essa nova tentativa está fora, ou seja, somente essa áreazinha aqui nós teríamos na margem esquerda do Rio do País para crescimento. Então o município deve ter aí hoje em torno de algo de 20% só de utilização de uso sem restrição. Não que você não possa estar utilizando o amortecimento. Pode ser utilizado, porém, com certo procedimento de aprovação nos órgãos ambientais e passando pelo Conselho Gestor das Unidades de Conservação. Isso é muito claro. Por exemplo, eu faço parte do Conselho Gestor dessa unidade de conservação, que é a Associação dos Produtores Rurais e Irmãos dos Perdões, e a gente está, amanhã, coincidentemente, temos uma reunião da questão fundiária, da desapropriação, da criação do mosaico das unidades. E o que acontece é que todo empreendimento, a partir de agora, já tem a necessidade de se passar pelo Conselho Gestor. Então, o Estado não está seguindo essa regra mesmo, porque estaria, essa possível área está fora da zona de amortecimento, está fora dos 3 quilômetros da unidade. Fica mais ou menos aqui, assim. Aqui temos, aqui estaria a Dom Pedro, e esse tema mais ou menos aqui, porque esse caminho vai para Nazaré Paulista. Mas esse mapa a gente pode até estar divulgando depois aí, passando. Foi um estudo que a Fundação Florestal, através do gestor do Parque do Tapetinho, ele fez e nos entregou, mostrando justamente também, na época, né, prefeito, ele não era favorável à implantação desse equipamento urbano aqui no município. Ele também se posicionou ao nosso favor, né, contra também, porque ele acha que o município já deu a sua contribuição na questão ambiental. Agora deixo a palavra à disposição, Sérgio Peruso, o vereador Rodrigo. Bom dia a todos. Como todos já falaram,
mais uma vez nós fomos surpreendidos com essa imposição por parte do governo do Estado. Mas o que mais chama a atenção desse vereador que tem discutido na casa, que o governo do Estado vem ao município, escolhe a melhor área e emite o decreto. Então se questiona muito, justificando por alguns deputados e a própria Secretaria de Assuntos Penitenciários, que houve uma anuência de alguns políticos em gestão passada. Essa é uma das justificativas, o que para nós não justifica. Nós não somos contra a construção de presídios. Muito pelo contrário. Eu acho que a questão da segurança pública ela é muito discutida, principalmente no atual governo, que realmente tem uma deficiência muito grande na questão da segurança pública. Mas o que nós não concordamos é pegar um município do nosso porte, que tem 108 km², e colocar em presídio a 3 km dentro da cidade. Todas essas colocações feitas aí, os advogados, prefeito, presidente da Câmara, são viáveis. Mas eu acho que nós temos que realmente nos mobilizar com o objetivo de refletir lá em cima. Porque a nossa luta de Bom Jesus contra o governo do Estado é uma desproporção muito grande, por questão até de representatividade. Por isso, eu entendo que nós temos que pegar aqueles deputados que vieram 4 anos atrás daqui, fizeram o trabalho e tiveram a sua votação, assumiram um comprometimento com a cidade e esqueceu da nossa cidade. Muito pouco foi feito em termos de reivindicações de benefícios para a nossa cidade. Porque esse deputado sabia que em nosso município, já pela 3ª vez, o governador ia implantar uma unidade prisional. E o que chama a atenção também é que nós, nessa exigência, nessa visita, nessa iniciativa, nós fomos muito bem acolhidos pelos deputados de oposição ao governo do Estado, não da base aliada, com raríssima exceção. E esses deputados de oposição foram os que menos tiveram voto em Bom Jesus dos Perdões. Então eu acho que a questão jurídica deve ser muito discutida pelos profissionais, tanto dessa casa como por parte do Executivo. Mas a questão política, partidária, nós temos que abraçar. E ver realmente aqueles que vão vestir a nossa camisa. Porque ontem mesmo, conversando com a assessoria da Secretaria do Penitenciário, um assessor, ele foi taxativo, que é fato consumado. Mas o que nos chama a atenção, por que Bom Jesus dos Perdões? Uma cidade que tem uma deficiência, um déficit em todos os sentidos. A começar pela questão da segurança pública, onde o nosso extensivo militar é de 20 anos atrás e nós não conseguimos até hoje aumentar o meio. Aonde nós não temos um delegado titular. Só temos delegado 2 vezes por semana. Então, veja bem, isso é que nos chama a atenção. O porquê Bom Jesus Perdões? Sem contar saúde, educação, assistência social, questão ambiental. Outra coisa, segundo o nosso prefeito, e já também tinha conhecimento, o município teria que indicar uma área. Eu gostaria de ouvir das autoridades, somente os ambientalistas, por que não foi aceita a área indicada lá no parque, nas proximidades de Mariporã? Por quê? Até hoje nós não temos retorno. Entendeu? E nós temos uma frente de deputados ambientalistas, que muito discutiu sobre a questão da APA, a questão da proteção ambiental do município, porque ali, nessa área, a gente não é técnico nessa área, mas existe um levantamento sobre a questão da flora,
a questão da fauna, sobre os corpos, e tudo isso serão extintos com a implantação do presídio. Então, nós temos que ver os dois lados. Na hora que é para o governo implantar um parque, tomar, né, uma área, nos termos aí bem simples, não, porque não pode, tal. Aí o característico toma a frente. E por que nesse momento, como foi levantado uma questão lá junto ao deputado Beto Brito, que é um defensor da questão sustentável, da lista do Estado de São Paulo, o porquê que o governo quer implantar uma unidade funcional nessa área, onde nós temos todos esses problemas. Então eu acho que nós, vereadores, prefeitos, vice-prefeito que está assumindo aí essa bandeira com a gente, essa luta, nós temos que dar esses deputados, gente. Porque nós estamos na véspera de uma eleição. O ano que vem tem eleição. E esses mesmos deputados e muito outros irão bater na nossa porta. Então nós precisamos identificar quem realmente vai assumir essa luta, essa briga conosco. Porque essa unidade funcional, já que é a terceira vez, ela está tendo um impacto, sem se implantar, muito grande no município. O município de Santuário vai completar 100 anos de santuário nesse ano. A diocese já está se posicionando contra a implantação dessa unidade no município. Onde nós temos daqui a pouco um programa na rádio, onde a população, até por não conhecer os trâmites, julga que nós realmente somos os culpados por essa situação. Então, a gente agradece aqui, eu sei que tem alguns assessores e deputados que nos ajudem. Porque eu sei que a nossa representatividade é muito pouca, nós representamos muito pouco no cenário do Estado. Mas gostaria muito de contar com a Atibaia, com Nazaré, Piracaia, Coisa Nova, com Braganças, porque o impacto também não só é no município de Montes Redondos. Na verdade, nós somos aqui vencer o quintal de Atibaia. Não é verdade? Se der um resfriado em Atibaia, nós pegamos o nível. Então, gente, é uma luta de todos. E não vamos levar por questão política no município. Eu entendo, o Rick falou, nós vamos fazer um grande movimento no município. Tudo bem, é louvável. Mas vai refletir aqui no município. Porque todo dia no estado de São Paulo tem movimento contrário. O que nós temos que fazer são ações políticas que refletem lá no governador. E os deputados, as grandes lideranças, principalmente da base aliada do governo do Estado, muito tem que nos ajudar. Muito tem que nos ajudar para tentar sensibilizar o secretário da Penitenciária e principalmente o governador, que Bom Jesus não comporta um presídio, uma unidade funcional desta natureza, porque realmente vai acabar com o município. Então eu como vereador, tenho que conversar com os colegas, tenho que conversar com o presidente. Nós não estamos medindo esforços para tentar obstruir, dificultar ao máximo a vinda dessa unidade funcional para os cidadãos. Esse é o meu ponto de vista. Eu tenho uma opinião muito própria pelo acompanhamento que eu tenho nessa questão. O Biel conseguiu uma agenda com o André do Prado, deputado estadual, junto com o governador lá, o Fernando Grela, o secretário de Segurança Pública. Nós estivemos lá na segunda-feira, estive com o Biel lá conversando com o secretário. E o secretário se colocou à disposição de ajudar o município e ia tentar uma agenda com outro secretário, que na realidade, pelo que eu senti, não está muito na pasta da Segurança Pública, está na pasta da Secretaria de Assuntos Penitenciários.
Tá? Nós já tivemos, eu tive 2 vezes com o Lorival Gomes, que é o secretário, o ano passado. Eu tenho uma opinião muito bem formada. Nós não vamos conseguir convencer o secretário Lorival Gomes. Tá? Ele é muito firme, ele é duro na queda, é aqueles coronelzão, a moda antiga, né? Ele tem uma missão para cumprir e ele quer cumprir essa missão, independente se vai atrapalhar o nosso município ou um outro município qualquer. Ele tem uma missão, ele tem que construir presídio, ele vai trabalhar para que seja dentro de Perdões. Então, convencer ele, eu acho muito pouco provável. Então, eu entendo que o caminho de ações jurídicas de impedimento, ou através do governador, ele atuar uma pedra, não vai conseguir, gente. Tá? Então, nossas ações vão ter que estar muito bem elaboradas e a gente tentar, através de alguma ação política, como diz o Valdemiro, a gente conseguir chegar no governador. Porque se depender da pasta das assuntos penitenciários, pode esquecer, o presídio vai ser construído aqui e ele vai ter prazer nisso. Tá? Se houve anuência, se houve de um prefeito passado concordando com a construção, paciência, foi no passado, não é hoje. Hoje é outra gestão, são outros tempos, outro ano, sabe? Então nós temos que brigar por agora. Passou, passou. Nós somos contra e acabou. Nós vamos brigar por ser contra o tempo inteiro. Então nós vamos ter que bater pesado mesmo, tá? E tentar essa agenda lá com o secretário, mas tentar por cima com o governador e na parte jurídica. A indicação do, como é que chama o japonês mesmo? O Dr. Nagashi, estive com ele também, acredito que é uma pessoa já da área, né? Profundo conhecedor, e pode até ajudar a gente com boas ideias nisso, ou abraçar a causa junto com a gente. Mas, gente, não é do meu interesse, não é do interesse de vocês, a nossa luta vai ser junta, tá? Mas não vai ser fácil não. Tá bom? Olha só, eu gostaria de acrescentar algo mais. Nós somos sabedores que está sendo muito importante essa lei municipal que estamos prestes a votar em segundo turno. Agora, no próximo dia 22 de segunda-feira, votaremos em segundo turno. E peço aqui encarecidamente para o prefeito, assim que for aprovado, essa lei seja rapidamente sancionada pelo prefeito e para a gente poder ganhar tempo. O doutor Valdomiro também comentou aqui das ações políticas, que é muito importante. São diversas ações que são de extrema importância. Mas eu vou chamar a atenção dos senhores por um detalhe. Qual é o quarto poder que nós temos na República? A imprensa. Então é muito importante, sim, sabe, um movimento, um ato público, uma passeata, enfim, para que a imprensa venha aqui e ouça o nosso clamor. Certo? Porque é muito fácil as autoridades ficar atrás de uma mesa, de um gabinete, sabe, determinando ordens, que é o caso do secretário da administração penitenciária, como bem disse o prefeito aqui. Certo? E o Beto também, na reunião que nós estivemos com o Beto no gabinete dele, o Beto também apontou isso, para que os vereadores que estiveram presentes na reunião, que o secretário Lorival Gomes era taxativo. É bom Jesus o Perdões e fim de papo. Então vamos colocar a imprensa em cima dele, num ato público aqui, onde nós temos condições de trazer deputados do PT aqui, que já se prontificou a vir aqui numa audiência pública aqui. Então é muito importante, sim, gente, um ato público. Então eu gostaria de
acrescentar isso para vocês. Tá bom? Com relação ao estudo elaborado pela CPOS, na primeira área lá na Granja São João, o Estado investiu R$1 milhão no estudo da CPOS. Ele foi feito com base no mapa do IGC de 1978. Quer dizer, um estudo elaborado totalmente de gabinete, e lá no estudo dizia o técnico e os engenheiros que eles estiveram na área, que se tratava de uma área rural, próxima à rodovia, local de fácil acesso, e simplesmente o recuo estava bem distante do centro urbano, não havia vizinhança em torno existiam já o Parque Industrial e o Alpes Douro, né? Então, veja bem, isso daí já é improbidade administrativa. Na época eu fiz uma representação aqui ao Ministério Público, aqui de Nazaré Paulista, só que a nossa promotora não abraçou, não instaurou um inquérito civil. Mas eu sei que por muito menos aqui na nossa, houve uma situação ocorrida aqui na Câmara Municipal com a elaboração de uma lei orgânica e que saiu errada a página algumas páginas da lei orgânica saíram duplicadas e faltando outras. E foi instaurado inquérito civil e houve a condenação para pagar uma nova confecção da lei orgânica. Então isso daí envolvia um prejuízo, acho que na época de R$5 mil. E veja bem, o Estado pagou R$1 milhão, que na minha opinião é um estudo fraudulento. Isso está narrado lá no inquérito, na representação que eu fiz ao Ministério Público. Então, se existe isso daí, no processo licitatório deve haver inúmeras irregularidades e coisas até piores, se houver. Então, já que o secretário está tão irredutível, eu acho que valeria a pena fazer uma investida nesse setor para ver como é que anda lá a secretaria dele e aí tomar as providências necessárias. Posso fazer uma observação? Pois não. Eu acho que essa colocação do laudo técnico, isso é puramente técnico. Nós estamos, para quem não me conhece, meu nome é Rogério Capelo, sou morador do Marte 2, sou recém-chegado aqui na Fernando, já me conhece de longa data, eu tenho propriedade no Marte já há 8 anos, o Sérgio também me conhece, mas eu mudei para Perdões há pouco tempo, né, há 3 meses, decidi sair de São Paulo, porque eu acho isso aqui um lugar ímpar, sempre gostei da região de Perdões, Atibaia, enfim, eu acho uma injustiça muito grande que o governo faz, mesmo porque tecnicamente, você acabou de dizer que quando ele foi querer implantar um presídio lá perto do Alpes Douro, ele botou uma série de condições e o laudo já estava errado, e ele falava, próxima rodovia, de fácil acesso, ele tinha um erro muito grande que é a próxima área residencial, que é o Alpes Douro. Agora ele cometeu um erro muito maior. Esse empreendimento, essa desapropriação, com certeza ela não tem um estudo técnico profundo, porque é inviável você colocar hoje um presídio onde está de difícil acesso, que eu fui pessoalmente à área desapropriada, eu estive lá agora essa semana, é de difícil acesso, rota de fuga é tremenda, quer dizer, quem é especialista em área de segurança, a colocação do Dr. Marcelo, da indicação do Dr. Nagashi Kurokawa, logicamente é um juiz aposentado, de extremo conhecimento técnico, de vasta experiência na área de presídios, né? Ele foi secretário do governo Covas e depois se alongou ao governo Alckmin. Ele sabe muito bem, sabe dizer, só de observar a área, que ela é totalmente imprópria, né? Não é porque existem lá vários condomínios, mas tecnicamente você não tem acesso. A construção de um presídio, a gente observa como é o padrão do estado de São Paulo. Todo presídio está ao lado de uma rodovia. Então quem vai a Presidente Pitácio, Presidente Bernardes, a Taubaté, onde nós temos lá 6 presídios na região de Taubaté, você observa que todos eles estão colocados fora de uma área residencial, mas que seja tecnicamente viável a entrada de viatura, corpo de bombeiro, porque logicamente há rebeliões, às vezes se coloca incêndio num presídio, e do jeito que está colocado hoje esta área, é totalmente inadequado. Então a questão que nós vamos ter, o Eduardo falou,
que o secretário é irredutível, e eu acredito que seja, porque existe uma meta de fazer presídio, tem que se fazer, mas não é escolher. Então, o que me parece é que algum técnico escolheu a área, esta, e aqui vai ser feito o decreto expropriatório, e foi feito, está publicado em diário oficial. Foi sim, aqui, pronto, né? O técnico não esteve aqui, ou se teve, não deu bola para. Nós temos aqui hoje em volta do condomínio, em volta do presídio, 8 condomínios, né? 7 são o Vale do Sol, o Margem 2, existem mais outros 2 condomínios, o Sérgio estão em fase de implantação aqui na bifurcação ali entre o Margem e o Marf, que é o Vale do Sol. Existem outros 2 condomínios, que eu não recordo o nome, atrás do Marf. Enfim, como é que se coloca um presídio numa área residencial? É área rural, mas tecnicamente ela se expandiu para uma área residencial, e o que as autoridades sabem é que daqui a 20 anos, né, essa margem da rodovia toda ela será residencial. Né? Eles vão estrangular o município, vão estrangular toda a região, porque isso realmente num presídio, seja feminino, seja masculino, ele traz inúmeros desconfortos, ele está muito próximo aos centros da cidade. Então, quer dizer, a discussão técnica, ela vai ser indispensável, é o ponto-chave. Né? Fazer manifestação, com certeza temos que fazer, porque se não mostrar a insatisfação da população do município, eles vão achar que é só uma questão política. Entrou com ação judicial, o prefeito fica com uma imagem muito negativa, e a Câmara Legislativa também, porque acha que é uma coisa de briga do município com o Estado, e não é. Temos que mostrar a insatisfação de todos. Isto é uma obra que ninguém quer, mas ela tem que ser necessária e tem que existir, mas que seja no local adequado. Hoje, o local que escolheu foi o pior possível. Só faltou ele escolher aqui a área da igreja, da matriz, desapropria a matriz e vamos fazer um presídio no centro da cidade. Então houve um processo em 2008 que o governo voltou atrás, voltou porque se impetrou ações judiciais. E por que ele voltou atrás? Não porque fez a manifestação, ele sentiu que o município não queria, que a população não queria esse presídio, mas que o custo e a demanda de uma ação judicial é longa. Então, o processo em Nazaré Paulista, e Nazaré Paulista é um fórum digital, hoje é um dos fóruns mais modernos, por incrível que pareça, é um fórum digital, ele iria levar anos a discussão jurídica da implantação do presídio. Depois, no Laranja Azeda, a mesma coisa, houve manifestação, faixa, protesto, mas também houve a impetração de ações judiciais. E agora não pode ser diferente. O município, a sociedade tem que impetrar ações judiciais o mais rápido possível, porque a qualquer momento a Fazenda Pública Estadual irá em implantação com um processo judicial de desapropriação. Não é porque o decreto simplesmente é um ato do Executivo de escolher e desapropriar uma área. Ele depende de uma autorização judicial para emissão de posse. Ele tem, como o doutor Marcelo falou, tem que fazer o depósito prévio, né? E quem vai impugnar isso é o proprietário da área. É ele que vai discutir, não, o metro quadrado que você depositou é ou não é. Agora, ações independentes têm que ser tomadas o mais rápido possível. Eu acho que a colocação do doutor Marcelo e do doutor Nagashi não poderia ser melhor, porque é uma pessoa, é um homem que já foi juiz de direito, aposentado, quer dizer, viveu a grande experiência jurídica, conhece todos os trâmites da Secretaria de Assuntos Penitenciários. Quanto ao laudo técnico, o que você tem que discutir aqui, que nós vamos bater, e com certeza seremos vencedores, é a discussão da viabilidade técnica desse presídio, totalmente inadequado. Não é porque eu sou morador do Marf, né, que a minha varanda, a minha piscina terá um grande vista para um presídio. Isso eu fiquei completamente abismado quando eu vi aquilo. Como é que se coloca um presídio dentro de uma área residencial? E virou uma área residencial. Né? Inúmeras chácaras, temos pesqueiros em volta. Eu estive pessoalmente no pesqueiro do Ricardo. Eu não sei, Eduardo, se esse pesqueiro é o Lago Azul que fala, né? Mas a decepção, alguém tem aqui? Está aqui? Eu estive lá com uma senhora que estava na cozinha, ela estava desesperada. Eu fui lá para tentar conhecer o local, eu fui saber onde que era a área. Eu falei, mas é totalmente... Vocês que estão lá com a propriedade sabem, né? Inúmeros acessos, né, de rotas de estrada de terra. Quer dizer, o Estado vai interditar esses acessos? O Estado vai asfaltar todas essas estradas? Quer dizer, como é que um técnico
né? Como é que o Estado vem aqui e escolhe uma área da forma que escolheu? E percebe-se que não tem um estudo técnico. Então, se lá de trás eles vêm falhando nesses laudos, com certeza falharam muito mais agora. Então a gente percebe que a discussão técnica é fundamental. Temos o município de Perdões tem vários motivos. A questão ambiental, quer dizer, sobrou 40% do município. Tá? O único lado que cresce é o lado da margem direita da rodovia, onde tem um presídio. Matou toda a sociedade, matou inclusive a arrecadação do município. Né? Quer dizer, deixa de se construir condomínios, deixa de se arrecadar em IPTU para ter um presídio. Né? A área em frente a essa desapropriação parece ter uma propriedade da CVC, né? Não sei se existe um projeto, mas chegou a mim que ia se fazer um hotel, quer dizer, e ninguém vai fazer um hotel em frente a um presídio. Isso ia gerar emprego para a cidade. Então, todos esses pontos têm que serem colocados dentro de um processo judicial, e com certeza o Poder Judiciário, independente como não irá conceder a emissão de posse ou irá embargar de imediato essa obra. Não podemos deixar colocar sequer a primeira estaca. Isso não podemos permitir, porque depois se coloca uma estaca, se destrói uma paisagem, se destrói os sonhos, se destrói um monte de... É frustrante. Então, eu acho que do jeito que começou em 2008, e por que Perdões? Essa é a pergunta que eu também faço, por que Perdões? Porque existia um presídio aqui na delegacia. Então, escolheram, eu não consigo entender, eu queria que eu me explicasse o porquê Perdões, porque essa vontade de Perdões, então a gente, percebe-se o governo do Estado de São Paulo, ele está assim, escolhendo algumas áreas do Estado para implantar presídios, que nós não temos presídio, existe Fundação Casa, enfim, mas no presídio mesmo nós não temos a região. Então, é um pecado o que estão fazendo, não só com o município de Perdões, com a região. Eu acho que o Dr. Marcelo foi perfeito nessa colocação. Acho que o caminho é esse, é ação judicial contra o Estado. O decreto é apenas um decreto, não devemos ficar desesperados, mas sim preocupados. Agora, a manifestação, com certeza a cidade tem que fazer. Agradeço. Ele tocou num ponto importante aqui, que é a questão da desapropriação da área. Ela pode ser amigável ao judicial. Alguns dos amigos já tiveram contato com os proprietários da área para saber o posicionamento deles sobre isso, porque pode o Estado vir e oferecer um valor que para ele seja interessante e fazer aí a desapropriação amigável, que aceleraria o processo. Tem alguém que chegou a conversar com os proprietários? Entenda bem, essa área não é minha propriamente dita, mas são dos meus parentes, são meus sobrinhos. E, na realidade, ela veio através de herança de meus pais, que eram dono de uma área grande ali, e aquilo ficou para eles. Na realidade, eles pouco exploram. Para eles, honestamente, até que o prejuízo não é tanto. O grande prejuízo que eu entendo é para o município. O município, sim, perderá muito, inclusive a própria região. Vocês vejam bem, como o Bom Jesus dos Perdões, como bem falou o vereador Valdomiro, um santuário que este ano completa 100 anos, vai receber um presídio. Um presídio feminino, é bem verdade. Além do problema dos presídios, o problema maior é o que esse presídio trará com certeza. Possivelmente, ou com certeza, os parentes dos presidiários vão querer estar aqui em Bom Jesus dos Perdões. E onde, de preferência? Bem próximo ao presídio. Somando ainda, dado o tamanho do município, a única área que sobrou para o município se estender
e fazer qualquer projeto exatamente naquela área. Não resta mais nada. Mas voltando especificamente à pergunta, os proprietários já sabem, eles estiveram aqui, a princípio eles não têm interesse nenhum. Interesse em que seja desapropriado eles não têm. E dentro do possível eles vão brigar também, tá? Essa é a minha ideia. Então, a gente está aqui ouvindo as melhores colocações. Faço uma colocação e deixei para o jurídico também. Também seria interessante assim, os condomínios, os proprietários de áreas que no entorno desse empreendimento vai ser feito, entrarem com ações já, né, de preservação do direito e futuramente com perdas e danos. Porque você veja bem, quando o governo faz uma rodovia até mesmo a Fernão Dias, que nem sequer faz limite com o município de Perdões recebeu compensação financeira por isso. Tá? Então, com o empreendimento naquele local, o governo vem desapropriar a área. Todo o entorno vai ter um prejuízo. Né? São vários condomínios que estão ali, então vários condomínios que vão ser aprovados, né, estão em fase de aprovação, e vai ter um prejuízo também. Então não é só o município, né? São os proprietários, a vizinhança toda. Né? Então, como eu coloquei, se uma rodovia passando lá em Atibaia, né, e nós recebemos uma compensação pelo prejuízo, por que não os moradores também, né, não receber uma compensação, se for o caso efetivada a construção, do presídio Perdões? Então acho importante que cada condomínio, aí, através da sua associação, ingressasse imediatamente uma ação de preservação, para depois entrar com uma ação de perdas e danos. Separadamente, né? Separadamente. Quanto mais ações tiver, melhor. Se tiver 8, 10 ações, melhor ainda. Acho isso importante. Bom dia a todos. Paulo, quando você fala das ações, o Dr. Marcelo fez isso naquela primeira área quando foi instalada aí a questão do presídio feminino, né? E só que foi feita uma ação única, né? Uma ação popular, mas ela foi feita com os 3 loteamentos juntos, né? Marfim, o Vale e o Alto Besouro juntos. Eu achei interessante a colocação do Paulo em fazer isso em separado, né? Porque são diversos outros loteamentos que a gente tem, inclusive empreendimentos que estão em fase, aí, que aí o prefeito tem como acioná-los e levantar quais são, né? Mas tem vários empreendimentos em fase ainda ou de aprovação ou de execução, né? Como é o caso do Toscano ali, né? Não, primeiro ali. Mas a gente sabe que tem também os que tem intenção de fazer. Sim, que também. Tem um projeto lá dentro para fazer a aprovação. Não no papel, ainda não deu entrada na prefeitura. Isso também precisa passar. Exatamente. Eu pedi a palavra, porque eu acho que aqui em Perdões, né, hoje eu acho que está acontecendo uma coisa que se... Eu diria que hoje está acontecendo algo aqui que se tivesse acontecido há 6 anos atrás, eu tenho certeza que o rumo do presídio teria sido outro em Perdões, que é unir as forças da cidade, discutir abertamente, olho no olho, o que não aconteceu no passado, né? Infelizmente. Mas algumas coisas eu acho que a gente tem que colocar aqui com clareza, para que não haja dúvida, né? Primeiro, que não foi o governo que escolheu as áreas. A área sempre é indicada pelo prefeito. Isso é fato, tá certo? A primeira área que foi indicada no quilômetro 59, ao lado do Alpes Duro, foi indicada pelo ex-prefeito, isso é ponto. Todo mundo sabe disso. Isso é fato. O governo do estado não entra no município sem falar com o prefeito também sabe disso. A primeira pergunta que eu fiz para o prefeito, no dia 7, dia 8, doutor Marcelo, me perdoe aqui a interrupção.
A primeira pergunta que eu fiz para o Eduardo Macedo, como prefeito, no telefonema, no dia 8 de abril, foi o dia que eu tive de posse, que o Zé me trouxe o decreto, e eu fiz uma pergunta ao prefeito. Prefeito, o senhor indicou essa área? Qual foi a sua resposta? Não, nós indicamos uma área lá na Cachoeirinha, não foi isso? O que nós temos então de diferente nesta área perante as demais? As outras duas áreas foram indicadas pelo prefeito na época. Isso é fato, nós sabemos, e o senhor esteve junto com nós, estivemos juntos dentro da secretaria. Um outro ponto que é importante a gente colocar, não estou querendo julgar e nem culpar o ex-prefeito, não é essa a questão. Apenas para ficar claro, né, e para que as pessoas não falam, o governo veio aqui pela terceira vez e escolhe a área nobre, até o senhor mesmo falou hoje na sua fala, né, escolhe as áreas nobres. Não, vamos deixar isso claro, eu não estou defendendo o governo, mas vamos deixar isso claro. Quem indicou as áreas foram os prefeitos, o prefeito da época, ponto. Isso é fato, tá certo? Foi ele que indicou no quilômetro 59 e foi ele que indicou no quilômetro 69, no 65, né? Na divisa lá com Atibaia. O que ocorreu por essas duas indicações? Governo municipal totalmente fragilizado. O governo municipal não tem crédito perante o governo do Estado por essa atitude que o prefeito, na época, tomou. Por quê? Primeiro que indicou uma área de preservação ambiental, certo? Onde o processo totalmente, aí não cabe a ele, óbvio, onde o processo, como o doutor Marcelo bem colocou, um processo totalmente descabido para aquela área. Então não foi penoso, foi trabalhoso, mas a gente conseguiu vencer em função desses problemas, né? Tecnicamente, a gente conseguiu vencer isso, não politicamente. Politicamente, o prefeito está aqui de prova, o Zé está de prova, ele abriu o mapa, eu já vi esse mapa 300 vezes. O secretário Orival Gomes já olha para mim e já lembra de Bom Jesus, de tanto que a gente teve lá. Ele abre o mapa do estado de São Paulo, houve um estudo já na época do José Serra para a descentralização dos presídios, ponto. E foi isso que foi feito. Houve um estudo no mapa e pontuaram as cidades que estariam sendo construídos presídios. E Bom Jesus Perdões foi contemplado, talvez, doutor, exatamente pelo fato de ter aqui uma cadeia feminina. Talvez, até hoje a gente não ouviu uma explicação lógica para isso. Talvez seja. Mas o que existe sim no governo do Estado é o mapa, tá? Onde está dividido por regiões. Que a nossa região, foi agraciada com Jesus Perdões. E até hoje ninguém tirou do mapa. Então o secretário está cumprindo o papel dele. Ele é rude, ele é grotesco, ele é o que for. Tá certo? Ele está cumprindo o papel dele, ele está sendo pago para fazer aquilo, ponto. Tá certo? Agora, não foi o governo que veio aqui e escolheu essas duas primeiras áreas nobres, não. Isso aí foi indicação do prefeito na ocasião. O que não aconteceu desta vez. Agora, por que não aconteceu desta vez? No meu entendimento, a última audiência que nós tivemos com o secretário Lorival Gomes, onde o senhor Eduardo Macedo entregou a documentação que o Zé Hora até mostrou do mapeamento de Bom Jesus Perdões. Ficou claro naquela audiência que o papel dele tem que ser executado, perfeito? Naquela ocasião, quando nós lá estivemos no ano passado, o presídio ainda estava em cima da área na Laranja Azeda. Não havia desistência do governo para com aquela área. Então, vamos analisar essas três áreas. A primeira área nós ganhamos em função de diversas ações e mobilização da comunidade, óbvio, tem que fazer barulho, nós falamos até Dom Pedro, tudo isso tem que ter. A segunda área, nós só conseguimos ganhar essa segunda área, porque senão já estava construindo o presídio aí, nós só conseguimos isso em função de uma única ação, tá? De uma única ação, a sensibilidade do senhor governador Geraldo Alckmin, ponto. Todos nós sabemos disso, quem acompanhou sabe muito bem disso. Houve a sensibilidade do governador. Por quê? Porque nós entregamos a ele
um documento através do senhor Nagashi Furukawa, foi entregue um documento de uma única página, tá? Eu tenho cópia desse documento, uma única página, tá? Onde ele colocou o porquê que não deveria ser naquela área. O governador leu aquilo, 4 dias depois ele mandou cancelar o processo e não houve mais a desapropriação daquela área. O porquê que nós ganhamos isso? Porque naquela área tem uma empresa, uma das maiores empresas em termos de construção, de Bom Jesus Perdões. Ela já estava lá construída. Tá? Só que para nós chegarmos a esse estágio, até o secretário Orival Gomes recebeu o dono dessa empresa. Sabe para quê? Para que o dono pudesse falar com o secretário e falar que a empresa dele não era culpada daquilo. Na ocasião que foi indicado pelo prefeito essa área, 1 mês e meio antes, havia sido emitido a certidão de ocupação do solo e havia sido aprovado o projeto de construção dessa empresa. Ou seja, é como se eu vendesse para 2 o mesmo terreno. Ok? Foi oferecido para o governo e, no entanto, a prefeitura municipal já havia disponibilizado a documentação para essa empresa construir. O que aconteceu com essa empresa? Ela estava de posse daquele documento, ele construiu. Ponto. Ele arriscou, sem dúvida nenhuma. Mas se ele não tivesse arriscado, vocês têm certeza que o presídio estava sendo construído era lá mesmo. Tá certo? E eu falo isso por quê? Porque a mobilização popular é muito difícil, como você mesmo colocou aqui. Não foram convidados, mas tem muito proprietário de terreno lá perto que nem veio pisar aqui hoje. Tá certo? Então eu digo, é difícil a gente conseguir a mobilização? Ela é muito difícil, sim. Tá? Agora, o que nós precisamos observar? O desgaste do poder público municipal. O senhor acompanhou, o senhor sabe disso. A culpa não é sua, mas que o desgaste tem, tá certo? É natural. Primeiro indicou uma área de preservação ambiental, depois indicou uma área que já tinha sido entregue uma documentação para uma outra empresa. Levou-se 2 anos para o governo descobrir que ali tinha uma empresa. Quando ele foi bater na porta, a empresa construída. Tá certo? E o governador só se sensibilizou porque nós mostramos para ele que nós íamos perder uma empresa de grande porte dentro de Perdões e que ia haver um desgaste muito grande do poder do governo estadual com relação a destruir uma empresa, pôs abaixo uma empresa para construir um presídio. Óbvio que ele se sensibilizou e mandou cessar o processo e acabou. Tá? Hoje, só com uma pequena diferença que eu acho que é importante. Primeiro, que o governo municipal não indicou essa área. E o secretário, se o senhor se lembra bem na ocasião, ele verbalizou textualmente isso. Né? Ele falou que se preciso fosse, ele mandaria a CPOS para procurar uma área. Certo? Só que o senhor ainda falou, me informe que eu faço questão de ir junto. Lembra-se disso? Agora, se isso não aconteceu, prefeito, eu não sei de quem é a culpa. Tá certo? O fato é que se o governo entrou aqui aleatoriamente e escolheu essa área, eu acredito que tecnicamente nós temos mais chance de bater em cima. Certo? Que foi bem o que o senhor falou. Vamos levantar os estudos que foram feitos dessa área. Tá certo? Agora, que o governo municipal está desgastado perante ao governo estadual com relação à questão do presídio, isso é óbvio. Eles estão aqui há 5 anos mapeado Bom Jesus e não conseguem construir. Eles já construíram em municípios muito maiores e que tem muitos deputados influentes, que a gente sabe disso. Nós temos diversos deputados influentes em muitas cidades e cidades grandes de porte muito maior do que Bom Jesus Perdões e não conseguiram evitar a construção da penitenciária. Então, exatamente, ele fala isso. Falar que o governador vai nos aceitar numa audiência para discutir penitenciária em Perdões, olha, eu não acredito que ele vai receber. Sinceramente, não. Ele não discute isso. Tá? Ou um laudo, né, preparado pelo município, né, dizendo todos os pontos, e quando ele retornou atrás,
Guarulhos, por exemplo, teve um bom sucesso. Eu tinha um cliente que tinha uma fábrica no trevo de Bom Sucesso e foi desapropriado. E está lá o trevo hoje construído. Porque toda a sociedade queria aquilo. Era uma obra pública que ia fazer um bem para a maioria, para toda a comunidade. Aqui não, aqui vai causar um mal para toda a comunidade. Então, se o governador abriu mão de uma indústria, por que não vai abrir mão? Porque nós temos 8 condomínios, né? Existem ali 5 já em atividade, prontos, e outros 4 que já estão sendo preparados. Investimentos estão sendo jogados, porque essas pessoas perdem dinheiro. Todos vão perder. Né? Existia um projeto de um hotel, se vai ser um hotel, se não vai, a gente não sabe, mas existia uma ideia de fazer alguma coisa no sentido, porque então a perda é muito maior hoje do que aquela que foi com uma indústria. Né? Então o governador tem que escutar, porque com certeza ele não sabe. Né? É por isso que ele tem um secretário, você cuida e administra a pasta, ele sabe por alto, ele assinou o decreto. Né? Então o governador tem que ter ciência, tem que ouvir, isso tem que acontecer. Né? Ou pode ser que não aconteça, pode ser que ele fale, não receba e ponto final. Né? Mas temos que insistir agora, ações judiciais são indispensáveis porque isso para o poder público. Né? Ele tem que ter autorização do judiciário, senão ele não começa a obra. Então ações têm que ser feitas, judiciais, o mais rápido possível, porque isso não tem que sair na frente, não podemos, o Estado, não pode deixar o Estado sair na frente. O município e as associações de moradores têm que sair na frente, a mobilização tem que ser feita. O Sérgio falou, parou a Dom Pedro? Que seja. Vamos ter um fato muito importante, Sérgio, quando falou parar uma rodovia, existe um direito que é o de ir e vir, e eu sou muito defensor dos direitos, né, também dos deveres. Né? Você fechar uma rodovia é um ato muito grave, né, muito sério, porque você causa sérios prejuízos, existem pessoas que estão transitando, enfim, existem situações inúmeras, né? Então tem que pensar muito bem o fato disso, mas tem que trazer a imprensa aqui, fazer um ato público, tem que fazer. Né? Isso tem que chegar na televisão, isso tem que chegar no Tatena, tem que chegar tem que chegar não sei o que, tem que chegar, isso tem que acontecer. Isso é fato. E isso vai dar força ao prefeito. Né? E outro, o Sérgio está falando aqui, agora ele foi lá e escolheu, eu quero saber o porquê que escolheu. Foi birra do Estado? Foi um desgaste? Ele está forçando a colocar um presídio aqui dentro. Agora, por que tirou uma indústria? Legal, tirou uma indústria. Agora, nós temos aqui, aí, 8 condomínios, que somados são quantas propriedades? Né? Você vai colocar um presídio a 4 quilômetros de acesso à rodovia? Quer dizer, a viabilidade técnica disso, eu não sou, nunca fui da área do governo, não tenho conhecimento de penitenciária, mas a gente pode imaginar um pouquinho que realmente é um fato muito estranho. Né? Então, eu acho que nós temos que nos mobilizar e eu acho que agora, mais do que na primeira vez e mais na segunda, eu acho que agora está muito mais para o nosso lado vencermos essa guerra do que o Estado. Já que o governador é tão sensível, já que o governador é tão sensível e se sensibilizou com essa ação, por causa de uma empresa. Então são tantas famílias que estão sendo afetadas ali, acabou a sensibilidade. Será que ele está sabendo disso? Já que ele é tão sensível, né, ele vai permitir afetar tantas famílias. Né? Estou falando de condomínios, multiplica isso por família. Não se constrói presídio ao lado de residência. Eu, só para finalizar minha colocação, eu entendo que o Dr. Marcelo fez uma colocação da contratação do Nagashi Furukawa de extrema importância, porque ele foi fundamental não só pela participação no primeiro episódio, né, vamos dizer assim, né, uma participação voluntária dele, mas como contratado nesse segundo episódio ele teve uma participação extremamente importante, né. O Nagashi não precisava ter feito nada durante o contrato que ele teve com relação a essa empresa que está instalada lá na Laranja Azeda. Bastava o ato que ele teve perante o governador de entregar aquela carta. Muito sucinta, mas muito direta. O governador leu aquilo e vindo da mão dele, ele falou, não tenho que contestar isso aqui, para o processo e pronto. Tá? Eu acredito que ele seja muito importante até para abrir esse caminho para nós, né?
Eu estive com o Nagashi Furukawa, com o Orlando. O Orlando é o secretário particular do Geraldo Alckmin há muitos anos. E nós estivemos dentro do Palácio do Governo numa conversa com o Orlando. E o Orlando tem todo esse mapeamento aqui que o Zé apresentou aqui para nós. Nós entregamos lá para o Orlando na tentativa de sensibilizá-lo, uma vez que ele é muito ouvido o governador ouve muito ele, sensibilizá-lo com relação a não trazer mais a questão do presídio para Perdões, quer dizer, não tirar ele do mapa, né? Porque na verdade é isso, né? Ele está lá há muito tempo e precisa tirar ele do mapa. É tirar de Perdões e jogar ele num outro município. E não é porque o Perdões é mais bonitinho ou porque ele tem um cunho religioso, não tem nada a ver. Não é aí que nós vamos bater para tirar o presídio daqui, né? Eu entendo que politicamente só existem dois caminhos politicamente para a gente tirá-lo daqui, né? Que é exatamente a questão do parque estadual, que a contribuição do município dado ao Estado foi muito grande. 48% do município já faz parte do Estado e fora a zona de amortecimento. Então, isso é um fundamento muito forte que eu acho que a gente tem que bater. A questão dos loteamentos ao entorno dessa nova área, fundamental, né? Então, eu acho que politicamente nós temos que levar isso, né, para adiante. Agora, tecnicamente, não tenha dúvida, as ações que a gente puder mover, isso elas são importantes. E para finalizar, a questão dos outros municípios, que isso é muito importante. O Beijo está aqui, na ocasião, você trabalhava, você era vereador, inclusive, presidente da Câmara de Piracaia na ocasião. A participação de Piracaia, de Nazaré, de Atibaia, foi muito importante. Nós tivemos até a participação de Joanópolis naquela ocasião, né? Então eu acho que ela é fundamental, ela é importante para politicamente a gente sensibilizar e chegar junto ao governo do Estado, né? Para que a gente possa sensibilizar o governador. É o que eu gostaria de colocar. Obrigado, Sérgio. Ex-secretário desta pasta, né? E como antigo secretário dele, exatamente Então, aqui, vamos falar aqui direto com o senhor prefeito. O senhor assume esse compromisso de imediatamente manter contato com o doutor Nagashi. Até o doutor Marcelo tem os telefones dele, né, o contato com ele. Então vamos procurar agir o mais rápido possível. Só uma última questão, aproveitando o legislativo e o executivo presentes. Se o secretário e o governador pontuar Perdões, qual a área que nós podemos indicar? A gente tem que entender. Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Já tem a Fundação Casa. Então, mas aí não é Perdões, é Atibaia. Eu estou pensando num plano B. Eu acho que Perdões não deve comportar o presídio por todas essas razões de tanta intervenção do Estado, da União no município. Mas chegar lá e o governador falar, Perdões. Posso responder essa questão? Pode. Com relação a isso daí, a lei orgânica contempla já essa possibilidade, que é justamente aqueles dispositivos que diz o seguinte, impacto de vizinhança. Então vai haver um empreendimento, tem que haver audiências públicas na Câmara Municipal, com a participação de toda a sociedade e entidades representativas. Se o empreendimento gerar um impacto positivo, ótimo. Se ele gerar um impacto negativo, o município poderá recusar o empreendimento. Se o empreendimento for de largo interesse público, tal como eles alegam ser o presídio, então o município vai indicar o meio menos oneroso. O meio menos oneroso é a área onde afete menos os interesses do município, parte do princípio da proporcionalidade. Agora veja bem, com relação à área, realmente o presídio era para ir para Atibaia, porque existe, isso daí não é eu que estou dizendo que deveria ir porque eu acho que deveria ser ir. Inicialmente o presídio iria
ser construída ao lado da Fundação Casa. Porque eles já têm a área lá desapropriada, uma área enorme, que na época já foi desapropriada para construir o presídio e a Fundação Casa. Houve interferência lá do prefeito na época, que era candidato a deputado, e aí com acerto com o nosso prefeito, foi indicado o Bom Jesus dos Perdões. Então é uma coisa que veio de lá para cá. Agora veja bem, não é crível que o Estado, tendo uma área já desapropriada, com altos investimentos públicos, e num local que já sofreu um impacto, vai criar um novo impacto numa nova área e desapropriar um novo imóvel. Então isso daí será também temática da ação popular que nós estamos estudando. Não queremos presídio em Atibaia de jeito maneira, mas muito menos em Perdões. E uma coisa que eu quero... Já está desapropriado. Uma coisa que eu quero aqui ressaltar é o seguinte, que os municípios em torno, talvez alguns não perceberam, são principalmente de Atibaia, que eu estive lá algumas vezes e enfrentei resistência, porque eles diziam assim, mas se sair de... a gente fica brigando lá para vocês, em Bom Jesus dos Perdões, aí corre o risco do presídio vir aqui para Atibaia. Mas eles não estão atentando a uma situação. O dinheiro na nossa região gira em torno dos municípios de Atibaia e Bragança Paulista. Então, montando aqui o presídio, eu não tenho dúvida que em torno dele vai gerar uma grande favela, que vai alimentar o tráfico de drogas dentro do presídio, e vai praticar sequestros, roubos e latrocínios. Então, isso daí vai afetar inevitavelmente aonde? Atibaia, que é onde tem o dinheiro. Eles não vão vir roubar aqui. Aqui vai sofrer também. Mas Atibaia vai sofrer diretamente as consequências do presídio. Então, seria a hora do nosso prefeito lá também vestir a camisa, porque é uma briga não só de Bom Jesus dos Perdões, mas de toda a região. Obrigado. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas falas, pelo seguinte: quando a gente fala que o ex-prefeito indicou e negociou, tá? Eu nem estou aqui para defender ele, tá? Longe disso, tá? Mas eu estou para defender o deputado em questão é o Beto. Eu tenho certeza, para a gente virar e falar assim, olha, o deputado fez um acordo com o ex-prefeito e mandou a área vir para cá, eu acho que é muita injustiça. Eu acho que para a gente fazer isso, a gente tem que ter um documento que comprove realmente assinado, ou filmado, ou gravado, para poder falar assim, olha, o deputado tal negociou e mandou com outro prefeito. Então eu acho que o caminho não é por aí. É a mesma coisa de falar assim, olha, sabe, como o Dado falando, o prefeito conseguiu uma licença ambiental para a instalação de uma estação de tratamento de esgoto, tá, em tempo recorde. Então ele negociou o presídio quanto a isso, que é uma mentira muito grande que estavam falando. E o Zé Vicente participou do processo nosso de licenciamento, de conseguir as licenças de instalação, e ele sabe que o trabalho que a prefeitura fez, tanto para a implantação da estação de tratamento de água, que vai ser licitada, já está sendo publicada acho que hoje, tá? Então ele sabe das coisas, do trabalho que nós estamos fazendo junto com a Secretaria de Obras e a Secretaria CETESB, e daí ele tem acompanhado de perto isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque eu acredito que não é isso. Eu tenho certeza, o Beto está junto com a gente, como o Roberto Santiago e outros deputados, que eles não querem o presídio aqui em Bom Jesus, mas também não querem em Atibaia, como não querem em Piracaia, como não querem em Nazaré Paulista. Então a briga deles é pela região, eles não querem na região, tá certo? Se vai para Americana, ou se vai para Pirassununga, uma cidade maior, e tem uma topografia mais plana, para mim tanto faz, porque vai estar longe da gente. Mas em qualquer região aqui perto, eles não querem como eu não quero, e tenho certeza que você também não quer. Então acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente pode estar jogando a população contra uma pessoa que está defendendo o município. Não estou acusando ninguém, só estou apontando os fatos. Só antes de passar a palavra aqui para o Beijo, e para o doutor Luiz Antônio também, que gostaria de usar a palavra, é o seguinte: uma coisa também tem que ficar aberta à discussão. Nessa reunião que nós estivemos com o Alberto, por um momento eu perguntei a ele quantos metros seria necessário para uma ampliação de um presídio.
Poderíamos pegar um presídio já feminino instalado em uma cidade do interior de São Paulo, que eu não saberia dizer para vocês qual seria a cidade. Quantos metros quadrados seria suficiente para a ampliação de um presídio feminino para atender a grande demanda? Exatamente. O Beto virou para mim e falou assim: eu acredito que na faixa de 10 a 15 mil metros é o suficiente. Pois bem, não foi 10 mil metros é o suficiente para fazer uma ampliação num presídio feminino no estado. Agora, por que desapropriar 10 alqueires? Qual é a intenção do governo? No mínimo, transformar a cidade de Bom Jesus dos Perdões, nessa área desapropriada, em um mini Carandiru paulista, ou uma obra do vulto do Carandiru, do antigo Carandiru, porque ela vai ter espaço suficiente para fazer ampliações e mais ampliações nesse espaço. Entendeu? Exatamente. Nesses próximos 15, 20 anos, como a criminalidade aumenta e aumenta muito, né? E a demanda, entendeu? Vai ampliar com certeza. Vocês imaginem as consequências disso. Bom dia a todos. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Benjamin, mas o Neto já deu risada, é beijo, né, Neto? Senão ninguém conhece. Eu sou coordenador do deputado Roberto Santiago, que teve voto aqui em Perdões e está com as portas abertas, viu, presidente? O prefeito sabe, quer colaborar, viu que for preciso. Inclusive o Rodrigo esteve com ele no domingo. Ele está aberto, se quiser fazer um movimento, o que precisar dele, estamos à disposição. Caminhão de som, vai fazer faixa, mas tem que fazer um movimento bem feito. Não adianta a gente vir aqui fazer um barulho e levar 10 pessoas. Temos que convidar toda a região, o prefeito de Piracaia, Nazaré, Igaratá, todo mundo, fazer um movimento. Trazer televisão, trazer o Datena, como você falou, trazer todo mundo. Porque não adianta depois fazer um movimento e 500 pessoas não correm nada, não dá nada isso aí. Então eu acredito que isso daí hoje, o prefeito já tem esse terreno aqui perto de Mariporã, né? Faz divisa aqui, Cachoeirinha e Mariporã, é isso? Já indicou a área. Vamos levar isso aí em concreto. Não adianta a gente ficar discutindo, não tem nada concreto na mão. Então, juridicamente, está aqui os advogados para a gente entrar rápido com a ação. Não vamos deixar ficar só conversando e nada, tem que ter ação. E outra coisa que eu vi também em comentários, que veio lá de trás, que eu vou me esquecer, porque há 7 anos atrás, nós já tivemos no Palácio do Governo, eu era presidente da Câmara em Piracaia, sobre essa briga do presídio aqui em Perdões já. E conseguimos, não foi isso, Sérgio? Foi um movimento grande, foi o prefeito de Piracaia, de Joanópolis, de Nazaré. Então o que nós precisamos é mobilizar todo mundo. Como o Sérgio falou, eu achei muito bonito hoje, todas as lideranças do município estão aqui hoje. Então nós precisamos disso. Vamos unir. E o deputado Roberto Santiago deixa a porta do escritório aberta em Atibaia, ali na Avenida da Saudade, em frente ao PIG. Quem quiser pedir, fazer alguma coisa, marcar uma reunião, formar uma comissão, se tiver aqui em Brasília, como foi dito aqui, de falar com a Aécio Neves, eu não sei o que daria de resultado isso, mas o deputado está lá aberto. Formar uma comissão e vamos trabalhar juntos. Pode contar com a gente. Obrigado, bom dia a todos. A maior parte das coisas que eu ia dizer, o Dr. Marcelo disse. Mas nós temos que lembrar uma coisa. Atibaia, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista estão formando um quadrilátero que receberá um ônus muito grande e negativo da construção desse presídio. Ainda que ele seja construído lá em cima, perto do túnel da Mata Fria, não importa. Tá? Agora, existe o terreno, foi mandado por ofício para todas as lideranças da Assembleia Legislativa, existe o terreno lá na beira da Fernão Dias,
E eu quero lembrar que a FEBEM foi construída quando o mandato em Atibaia era do Petro Trípoli. Foi feita a construção, foi instalada a FEBEM lá, o projeto Casa, ele não perdeu a reeleição, fez o sucessor, elegeu-se deputado estadual e 95% da população de Atibaia não sabem onde fica o projeto Casa, não sabem onde fica a FEBEM lá. Há um terreno disponível bastante grande, suficiente para fazer essa mesma construção. Perdões não tem nada que receber presídio, é um município pequenininho, que já foi diminuído pela APA, pela Área de Preservação Ambiental. Eu acho que há que se esforçar Atibaia, Piracaia, Nazaré Paulista e, claro, nós aqui de Perdões, em conjunto, porque está na divisa com Piracaia lá. Você sabe disso, é divisa. 100 metros depois é Piracaia. Está lá em Canedos, é Perdões, mas está junto com Piracaia. Nós temos um bairro de 4 cantos de Nazaré Paulista e temos aqui também mais do que 4 cantos. Nós temos saída para Nazaré, nós temos saída para Piracaia, nós temos saída para Atibaia, nós temos saída para Bragança. Para que construir? Uma rebelião ali, pessoal que tem casa, tem condomínio, aqui está frito, e nós aqui também, Perdões. Aquela turma que tem sítio, o pessoal rurícola lá da região, está ferrada. Porque quem será internado, quem será preso ali? Mulas. As mulheres que, através da sua vida aqui, foram presas levando drogas, levando, enfim, para seus homens, seus machos, seus gigolôs, seus proxenetas, tá entendendo? Cafetão, e foram presas. Leva essa maconha para lá, foi presa, leva essa aqui para... Mulas. De quem é que elas receberam a visita? Dos seus machos, dos seus homens, dos delinquentes, dos marginais. E isso vai refletir Atibaia, vai refletir Piracaia, vai refletir Nazaré Paulista, além de nós, é claro. Então é preciso que Atibaia, Nazaré e Piracaia também comprem essa briga. Porque nós sozinhos talvez a gente não aguente. O governo cismou que tem que ser aqui, e cismou e vai ser aqui e pronto. Os prefeitos deram aval e vai fazer o quê? Agora está difícil de tirar, mas tem que ter força de todo mundo. Obrigado. Veja, então fica aqui uma sugestão. Como você trabalha junto ao deputado Roberto Santiago, que tal você agendar para a gente o mais rápido possível uma reunião do deputado, né? E também o Beto também estaria junto nessa reunião, e a gente chamar os prefeitos da região para nos apoiar nesse ato público, nesse movimento aqui em Bom Jesus. Isso seria possível? E daí dessa reunião montaria-se uma comissão, enfim, e para que a gente agendasse um ato público aqui em Bom Jesus, através de um ato público, depois seguido de uma caminhada. E por que não chegar lá na rodovia, interditar a rodovia para 4 períodos? Exatamente. Certo. Está certo. Um documento escrito com o doutor Lagache, validando esse documento, por que aqui no caso do município, eu acho que seria praticamente impossível o governador não se sensibilizar para a região toda, explicando o porquê. Porque, está certo. Está certo. Então eu acho que seria viável isso aí, né, Veja? Você marca essa data e o próprio deputado, tanto o Roberto Santiago como o Beto Trito, faria o convite a esse prefeito, tá certo? E sairia aqui também uma comissão aqui da Câmara, junto dessa reunião, com mais algumas lideranças aqui do município. Os presidentes de Câmara, exatamente, bem lembrado.
Tá certo? Pode ser. A casa está aberta aqui para isso. Você cuida disso então, Pedro? Provavelmente sexta-feira que vem, dia 26. Dia 26? Não, mas o manifesto, foi dessa reunião que vai ter ou a comissão, daí a gente não Tá certo. Só sair um negócio que não sabe. Tá certo. Daí tem a comissão, eu vou ver se hoje em dia vai dia 26 da noite. Mas na sexta-feira à noite, às 19 horas. Depois você me confirma. Então, pessoal, fica combinado, a próxima, não é essa sexta agora, dia 26, uma reunião aqui. Oi? Você tem compromisso na sexta. Dia 26? Segunda-feira, agora 22. Até porque a gente faria até poderíamos até fazer um ato simbólico aqui na Câmara, que nós estaremos votando em segundo turno essas duas leis importantes, tá certo? E daí, senhor prefeito, não sei se haveria possibilidade, como o doutor Alexandre aqui, da possibilidade, vota-se a lei em segundo turno e a promulgação da lei seria aqui na Câmara Municipal, através de um ato do prefeito, tá certo? Não seria interessante, até para a gente ganhar tempo? Né? Correndo contra o tempo, exatamente. Eu tenho uma pequena preocupação, você estava falando com ele quando falei sei que a lei é uma lei para a gente travar o presídio aqui, certo? Tentar travar. Só que, pelo que eu estudei aqui, a lei ela determina 300, 500 metros aqui de área beirando a Dom Pedro, tudo residencial. Então eu pego aqui uma faixa de 500 metros, passa a ser tudo residencial. Só que nós estamos indo meio contramão de Jarinu, contramão a Atibaia. Por quê? Porque nós estamos no corredor de exportação do estado de São Paulo hoje. Então essas áreas, culturalmente, provavelmente, elas estão se tornando áreas industriais. Né? Não, mas pega margeando a estrada, a Dom Pedro. E a margem da rodovia? E a margem da Dom Pedro? Dá uma olhadinha. Do lado esquerdo daqui já é área de preservação, a gente foi brejo. Não dá para ficar se imaginando que ali vai ter indústria. Exatamente. Isso daí de lei, de zoneamento, pode ser mudado a qualquer momento. Não é uma Eu acho que tudo bem. Isso é uma coisa que nós podemos discutir depois há uma flexibilidade na lei. Mas eu acho que o momento agora é um momento realmente estancar, injetar, tem que travar. Depois com a execução do plano diretor, a gente muda o que tem que mudar. Tá. Querendo implantar um hotel, mas peraí, já disse que é residencial ali. Você vai guardar, então, vamos estudar. Qual é a posição da CDC? Depois qualquer coisa. Lá na frente tem faz uma enquete. Eu acho que o momento está agora. Com certeza é contra a instalação da lei. Eu sei, mas qual é a posição que já tem alguma posição da CDC com relação a isso? Também não. Alguém já falou? Não, também não. Estava aqui agora há pouco um senhor aí. Não, o outro ele é contra. Está brigando, está tentando um agendamento com o governador. Então, mas ele
tem algum empreendimento, pagamento aí da população? Não existe nada. Enquanto nada, é só intenção, só vontade. Só mais duas, rapidamente aqui. Bom, então fica definido, Pedro, que você retorna para mim dessa E uma posição aqui que foi cogitada aqui pelo colega, com relação à licitação, se as licitações foram feitas em 2008, ele teria um prazo para iniciar as obras. Então, talvez esse prazo aí já esteja se expirando. E por conta disso, a pressa do Estado em colocar lá o primeiro tijolo, primeiro estaca, para depois pedir a prorrogação do contrato. Então, seria muito importante ter vista, assim, desses processos licitatórios, até para a gente saber como é que anda lá a posição. Foi muito bem lembrado aqui, me passou despercebido, e essa daí é uma posição que realmente travaria também a construção do presídio. O processo é de antes de 2008, né? Não, é só isso mesmo. Só para não completar a Marcelo, o processo licitatório ele tem 5 anos e pode ser prorrogado, não sei, 60 vezes, prorrogado mais 12 meses, desde bem justificado que não lá. Então o governo deve ter uma pressa de colocar lá estágio como foi mencionado. Então ele tem que dar início de obra. Aí a emissão de impostos mais possível. Então, por isso nós estamos correndo. Mais que. Porque vai dar o processo de negociação, vai trazer o depósito, vai pegar a emissão de impostos. E a juíza, que já deu outras, se for a mesma, mudou? Mudou, né? Mas tudo bem. Ele exige que haja, primeiramente, a avaliação do perito judicial. Tem essa vantagem, ele não dá eleição na prova, a gente acha a avaliação do perito judicial e o pagamento. O impacto ambiental, contamina a fauna e a flora, o Ministério Público nós estamos tendo vontade, talvez hoje ou mais tardar amanhã, eu vou levar isso tudo, tá certo? Até para o Ministério Público já ficar ciente, né? Uma ciência de futuras ações que irão, com certeza, ser prestadas. Não, e o Ministério Público fez para a sociedade. Tá bom? Então, por exemplo, se colocar um presídio aonde hoje as coisas de uma área residencial. Porque a verdade é essa. Já tem condomínios com mais de 2 anos de está faltando a quantidade de orçamentos residenciais ao fim do ano. A primeira da lei orgânica não tem. Olha, Bragança Paulista, Atibaia são considerados instâncias. José, você tem contato com o pessoal do CRES, engenharia, dos corretores, Paulo Afonso, quem tem? Com o pessoal do CRES, por quê? Pegar o sindicato deles e fazer uma avaliação deles do impacto negativo da perda do valor imobiliário da região. Eu acho que é através do CRES, né? Não é isso? Um momentinho, ele vai fazer uma compromisso com a rádio, né? Mas depois, entra um café aqui. Foi feita uma colocação aqui que o governador tem uma posição que o presídio tem que ser em perdões. Eu não acredito numa posição dessa, porque o governador não seria tão pequeno assim. Eu tenho a impressão, dada a magnitude do Estado, talvez ele não tenha nem conhecimento que em Atibaia tem uma área remanescente da Fundação Casa que comporta perfeitamente a construção do presídio. Eu acho que se tivesse um meio da gente chegar lá, seria muito interessante levar ao conhecimento do governador. Até porque, acho que o José Antônio colocou aqui, tem que haver a reunião entre, principalmente, Perdões, Nazaré, Piracaia e Atibaia. Eu tenho certeza
que Nazaré está conosco, Piracaia também, mas eu acho que com Atibaia não podemos contar muito não. Atibaia... Não sei não. Então, eu entendo, se fosse possível levar ao conhecimento do governador dessa área, seria um caminho interessante. O Saulo é receptivo. Se conversar com ele, ele colabora. Eu sou. Então, daí o convite para os prefeitos e presidente de Câmara ficaria. Não, vocês têm que convidar. Não. Mas é importante que o deputado também passe a mão no telefone e. Tá certo? Bom. Então, como nós temos as sessões ordinárias da casa, que são às segundas-feiras, às 19 horas, talvez a gente tenha que antecipar uma meia hora antes, para a gente marcar essa reunião para ter início às 8 horas, às 20 horas. Bom, na segunda-feira, dia 22. Já busquei uma resposta, já falei com você hoje. E daí hoje é quarta, também você já vai ver. Agradecer a presença de todos vocês. Nós vereadores temos um compromisso agora em seguida aqui na rádio e fiquem à vontade, tem um cafezinho para vocês aqui, tá?